Todas as regiões do país apresentam hoje risco muito alto de exposição à radiação ultravioleta, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera na sua página da internet. Para as regiões com níveis muito altos, o Instituto recomenda o uso de óculos de sol com filtro ultravioleta, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protetor solar, além de aconselhar que seja evitada a exposição das crianças ao sol. Dois vereadores do PSD na Câmara de Castro Daire apresentaram uma queixa ao Ministério Público contra o presidente do Executivo, Fernando Carneiro, por alegadas ilegalidades que este terá cometido para beneficiar a esposa e a filha. Luís Pinto e Márcio Santos decidiram apresentar a queixa na sequência da reunião de Câmara da passada quinta-feira, durante a qual foram abordados dois temas polémicos. Uma viagem feita à Suíça por uma comitiva que integrou a mulher de Fernando Carneiro e a manutenção da sua filha como adjunta do Gabinete de Apoio à Presidência, após ter sido admitida como auditora do município. Contactado pela agência Lusa, Fernando Carneiro escusou-se a tecer comentários sobre estes assuntos. Os vereadores sociais-democratas pediram ao Ministério Público de Viseu que investigue estas situações, manifestando vontade de virem a constituir-se assistentes nos autos. Luís Pinto contou à agência Lusa que, em agosto do ano passado, Fernando Carneiro viajou para a Suíça ao serviço do município, acompanhado da sua esposa, do vice-presidente e da esposa deste, da filha e de um funcionário, os dois últimos membros do Gabinete de Apoio à Presidência. A ida da filha e do funcionário é legítima porque trabalham para o município, afirmou, considerando que, no entanto, relativamente às esposas do presidente e do vice-presidente, se queria imputar os custos ao município, tinha de fazer aprovar a comitiva em reunião de Câmara. No total, foram pagos 1.865 euros, correspondentes a 5 das 6 viagens, porque, segundo Luís Pinto, o vice-presidente achou por bem pagar do bolso dele o bilhete da mulher. Na reunião de Câmara de 14 de abril, quando da aprovação das contas de 2015, os três vereadores do PSD, incluindo Catarina Relva, votaram contra, alegando que continham uma irregularidade, ou seja, o facto de ter sido pago o valor da viagem da mulher do presidente sem estar autorizado, acrescentou. Na ata da reunião pode ler-se que, na sua declaração de voto, Fernando Carneiro referiu não ter cometido qualquer ilícito ao fazer-se acompanhar pelas pessoas que convidou, porque é um ato de gestão e administração e também da representação do município que representa em juízo e fora dele. Luís Pinto contou que, entretanto, na reunião da Assembleia Municipal, depois de questionado pelos deputados do PSD, Fernando Carneiro admitiu já ter devolvido ao município o dinheiro referente à viagem da mulher. Na quinta-feira, Luís Pinto confrontou Fernando Carneiro com o facto de ter devolvido apenas os 373 euros do bilhete e de continuar com outra ilegalidade, esta relativa às despesas da esposa na Suíça, como refeições e deslocações naquele país. Como Fernando Carneiro disse que ia fazer uma declaração para a ata que já tinha sido aprovada, Márcio Santos avisou que também faria outra a seguir, o que, segundo Luís Pinto, não foi autorizado, com o argumento de que o último a fazer declarações é o presidente de Câmara. Por entenderem que estava a ser posta em causa a liberdade de expressão e o exercício dos seus direitos, os dois vereadores do PSD abandonaram a reunião. Outro assunto abordado na reunião do Executivo teve a ver com a filha de Fernando Carneiro, que desde o início deste mandato ocupava um lugar no Gabinete de Apoio à Presidência. No Gabinete é um cargo de nomeação política, as funções dela terminam com as funções dele, não lhe garantem o futuro, frisou Luís Pinto, acreditando ter sido por isso que propositadamente foi aberto um concurso para auditores feito à medida das habilitações da filha. De acordo com o vereador, a filha concorreu, foi contratada a partir de 18 de abril, dia em que Fernando Carneiro emitiu um despacho a requisitá-la novamente para o Gabinete de Apoio à Presidência, onde vai ganhar mais. Quando terminar o mandato de Fernando Carneiro, a filha é uma funcionária do município com contrato sem termo, porque a partir do dia 18 de abril é auditora, acrescentou. No entender dos vereadores, a filha do presidente não poderia reocupar o cargo de adjunta no
no gabinete de apoio à presidência, sem antes cumprir no período experimental legalmente estabelecido e exigido para o cargo para o qual foi contratada, o de técnica superior na área funcional de auditoria e controlo interno. O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, exigiu ontem ao Governo que cumpra o compromisso da reposição das 35 horas de trabalho semanal para todos os trabalhadores da função pública, independentemente do seu vínculo laboral. Durante as comemorações do Dia do Trabalhador da União Geral dos Trabalhadores, que decorreram na cidade de Viseu, Carlos Silva referiu que esta não é uma ameaça velada ou explícita que deixa ao Governo, vincando a importância do diálogo entre o Governo e os sindicatos. Queremos daqui afirmar, destas terras de Viriato, líder do povo lusitano, que exigimos a reversão dos direitos que estas centenas de milhares de homens e mulheres perderam nos últimos anos. E assim, como em 1886 em Chicago, os trabalhadores exigiram a aplicação do horário das 8 horas de trabalho, hoje, precisamente hoje, cumprem-se 130 anos após essa data gloriosa do movimento sindical e operário. Vimos colocar-nos ao lado dos trabalhadores todos, mas sobretudo aqueles que mais perderam, e os da administração pública que exigem a reposição das 35 horas de trabalho semanal como um direito da negociação coletiva que conquistaram e nunca abdicaram. Caras e caros amigos, apelamos daqui ao Governo da República para que no próximo dia 1 de julho cumpra o compromisso assumido com o país, 35 horas para todos os trabalhadores da administração pública, qualquer que seja o seu vínculo. É uma exigência da Central Sindical. Não queremos lançar daqui quaisquer ameaças veladas ou explícitas ao Governo. Por isso, importa que o diálogo social flua entre o Governo e os sindicatos, como a melhor arma para alcançar uma efetiva e desejável paz social que um país merece, depois de uma tão grave e longa crise de austeridade que se abateu sobre os portugueses. Estamos disponíveis para, em concertação social, valorizarmos o Programa Nacional de Reformas que o Governo apresentou, com o objetivo de investir em soluções que resolvam problemas estruturais do país, como forma de diminuir as graves assimetrias regionais que teimam em subsistir e promovam uma maior coesão territorial e social, com equilíbrio e sustentabilidade. Caras e caros amigos, como proceder à melhoria das qualificações dos trabalhadores? Como rentabilizar os fundos estruturais que vêm da Europa na promoção de medidas de emprego que respondam às reais necessidades das empresas e, por aí, à criação de mais postos de trabalho? Já agora, trabalho não precário. E na generalidade do setor privado, queremos discutir a reposição dos 25 dias úteis de férias, que, tal como os 4 feriados, foram uma perda para os trabalhadores com a crise e com os empréstimos a Portugal. Relembramos ao Governo o seu compromisso de um combate sem tréguas à precariedade laboral e à excessiva rotação de trabalhadores que frequentam estágios profissionais pagos pelo Estado. O Estado somos todos nós, são os contribuintes que pagam e não querem continuar com contratos precários a milhares e milhares de jovens portugueses. Carlos Silva, secretário-geral da UGT, ontem em Viseu, durante as comemorações do Dia do Trabalhador. A Polícia Judiciária deteve um indivíduo suspeito de tentar matar um homem com uma enxada em Tondela. Ao final da tarde de segunda-feira, disse na passada sexta-feira, fonte da diretoria do Centro da Polícia Judiciária. O homem de 53 anos, preso preventivamente depois de ter sido presente a tribunal na passada quarta-feira, teria uma relação conflituosa com a vítima há já muito tempo, desconhecendo-se ainda os motivos para estes conflitos, disse a agência lusa, fonte da PJ. De acordo com a mesma fonte, a tentativa de homicídio surgiu após o homem, pedreiro, desempregado, ter pegado numa enxada e provocado a vítima. A vítima reagiu às injúrias e, na sequência, o suspeito terá desferido com a enxada na cabeça do homem de 56 anos. O indivíduo
caiu inanimado, sendo que, após a chegada da Polícia Judiciária, o suspeito do homicídio na forma tentada foi conduzido à polícia, onde foi detido já na madrugada de terça-feira, refere fonte da PJ. O homem não tinha antecedentes criminais conhecidos. De acordo com a PJ, a vítima, que ficou em estado grave e correndo risco de vida, encontra-se internada no Hospital de Viseu. Os dois homens viviam em Campo de Besteiros. A Polícia Judiciária deteve na passada terça-feira um homem de 60 anos de idade em Viseu, suspeito de abuso sexual de duas crianças que por vezes pernoitavam em sua casa, informou a diretoria do centro da PJ. Os abusos terão ocorrido entre 2013, ou melhor, desde 2013, e as vítimas têm atualmente 11 e 14 anos. O alegado abusador é casado e dono de uma pequena empresa de retalho perto da cidade de Viseu, sendo que se disponibilizava para tomar conta das duas crianças quando os pais estavam a trabalhar, disse a agência lusa, fonte da PJ. Os pais das vítimas de famílias diferentes tinham uma relação de confiança com o empresário que morava perto das suas casas. Por vezes as crianças pernoitavam na casa dele, tal era o grau de confiança, referiu fonte da PJ, explicando que os abusos decorriam nos momentos em que o suspeito tomava conta das vítimas. O homem pedia às vítimas para não contarem nada, sendo que foi a criança mais nova a revelar os abusos aos pais, que denunciaram a situação. No decorrer da investigação, apurou-se que havia outra menina que frequentava a casa com regularidade, contou a mesma fonte. O indivíduo foi detido na terça-feira e presente a tribunal na quinta-feira, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. A Assembleia Municipal de Viseu rejeitou na última sexta-feira uma moção que pedia ao Ministério da Saúde a reavaliação da candidatura do Centro Hospitalar Tondela Viseu, na Centro de Referência em Patologias Oncológicas. A moção foi apresentada pelo deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Vieira, e pedia ao Ministério que, independentemente da responsabilidade do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tondela Viseu na entrega da candidatura na Centro de Referência com um dia de atraso, procedesse à sua reavaliação para que um erro burocrático não se sobrepusesse a uma tão importante avaliação técnica feita por peritos reconhecidos. Eram também pedidos ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tondela Viseu todos os esclarecimentos que permitissem avaliar as responsabilidades por um erro inadmissível na entrega de uma candidatura que, se fosse aceite, poderia dar um contributo importantíssimo para a exigência aprovada por unanimidade na última Assembleia Municipal de Viseu de instalação em Viseu de uma unidade de radioterapia e de um centro oncológico. Foi a discordância relativamente a este ponto que impediu a aprovação da moção, argumentos que o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tondela Viseu já se disponibilizou para dar as explicações necessárias. PSD e CDS-PP consideraram que ele não fazia sentido. Depois de várias tentativas infrutíferas para retirar este ponto da moção, esta acabou por ser chumbada com 32 votos contra do PSD e do CDS-PP, 7 abstenções do PSD e 10 votos a favor do PS, da CDU e também do Bloco de Esquerda. O Lanterna Vermelha Tondela empatou no sábado uma bola na recepção ao Rio Ave, num jogo da 32ª jornada da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, em que a equipa da casa se viu reduzida a 10 elementos aos 18 minutos. A inferioridade numérica a partir dos 18 minutos, quando Bruno Monteiro foi expulso, o Tondela tentou manter acesa a chama de permanência da Primeira Liga, colocando-se em vantagem aos 39 minutos por intermédio de Wagner. Hélder Postiga empatou a partida aos 52, tornando ainda mais difícil o sonho da equipa beirã, que tem agora as atenções viradas para os jogos que se realizaram ontem entre a União da Madeira e a Académica, os adversários mais próximos na luta pela manutenção. O Feirense goleou no sábado o Académico de Viseu por 5-0 em jogo da 44ª jornada da Segunda Liga Portuguesa de Futebol e continua na luta pela subida, tirando a formação viziense para os últimos lugares da tabela classificativa. No que diz respeito aos restantes campeonatos, no Campeonato Nacional Prio, na Série C,
Os resultados da ronda número 12, Sinfães 2, Sobrado 0, Amarante 2, Vila Real 1, Tirsense 0, Salgueiro 0, Coimbrões 1, Sousense 1. Na Série D, resultados também da 12ª jornada. Oliveira de Frades 1, Cesarense 2, Lusitano 1, Gafanha 1, Mortágua 0, Sanjoanense 1 e Bostelo 2, Lusitânia de Lourosa 3. Por último, referência aos distritais, neste caso à divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu. Resultados da ronda 27, Sátão 3, Paivense 3, Alvite 2, Ferreira de Aves 1, Carregal do Sal 1, Rezende 0, Penalva do Castelo 3, Castro Daire 0, Viseu Benfica 1, Molelos 3, Lamelas 1, Mangualde 0, Tarouquense 1, Moimenta da Beira 0 e Silgueiros 2, São Pedrense 0.